Olá pessoal, Shalom, graça e paz. Estou gravando esse vídeo para você começar 2026 da forma certa e você não ter problema no meio do caminho com as suas finanças. Então, eu quero falar sobre primícia. Depois que eu apliquei esse princípio de primícia na minha vida, as coisas mudou radicalmente. Eu vou explicar para você. Eu recordo que quando eu aceitei Jesus, eu comecei a frequentar a igreja. E muitas pessoas passavam para mim sobre primícia. E para mim, primícia, conforme me ensinaram, era levar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de café, 1 quilo de sal, 1 quilo de fubá. Então, eu aprendi dessa forma. E talvez você também aprendeu dessa forma. E na verdade, o que a gente fazia era apenas uma caridade, como se fosse uma esmola, uma doação, como os judeus dizem, tzedakah. Agora, o que é realmente a primícia? Nós vamos entrar agora em um novo ciclo, 1º de janeiro. Quando virar o relógio 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, então nós teremos os primeiros segundos, os primeiros minutos, os primeiros milésimos e o primeiro dia de 2026. E olha só o que diz o texto de Romanos, capítulo 11, e versículo de número 16. E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. Ou seja, se os primeiros frutos são santos, a massa também ela é santificada. Então, eu sempre tenho ensinado as pessoas aqui sobre primícia. Então, por que muitas pessoas têm problema financeiro? Porque elas não entendem esse código, esse enigma que pode mudar a vida dela. Muitas pessoas vão virar o ano e o primeiro recurso do ano vai ficar talvez numa adega, no Uber, numa padaria, talvez vai ficar em algum comércio. Mas a Bíblia diz que a primícia ela precisa estar na mão do sacerdote para que a bênção do Senhor repouse na nossa casa. E eu vou ler para você aqui Ezequiel capítulo de número 44 e o versículo de número 30 que diz assim: E as primeiras de todas as primícias e de todas as coisas, e cada obração de tudo e de toda sorte de vossa obração, será do sacerdote. Eu também darei ao sacerdote as primeiras das vossas massas, para que faça repousar sobre a minha casa a bênção. Eu quero ser muito simples aqui, mas te trazer entendimento. O que a Bíblia está dizendo? Que quando eu pego a primeira parte, ou seja, a primícia, e eu entrego na mão de um sacerdote, e ele me abençoa, a bênção do Senhor repousa na minha casa. Então, 1º de janeiro, primeiro dia de 2026, só acontece uma única vez. Aquilo que eu faço no primeiro dia define como vai ser os meus próximos 12 meses. E é sobre isso. Talvez você passou um ano apertado, talvez você tenha uma guerra, uma batalha nas suas finanças e você não consegue romper. Depois que eu comecei a aplicar os princípios das primícias, a minha vida mudou. Então, o que é a primícia? É a primeira parte, é o primeiro recurso. Então, se isso vai fazer sentido para você, nós vamos deixar aqui a conta da empresa, ou melhor, a conta da igreja, e você vai poder fazer a sua oferta de primícia. E pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai abrir as janelas do céu. Apóstolo, o que é primícia? Tudo que vem primeiro. Lembra de Abel e Caim? A Bíblia diz que Abel levou as primícias para o Senhor, e o Senhor aceitou Abel e a sua primícia. Porém, Caim, ele levou qualquer parte, de qualquer maneira. Ele não chegou de mão vazia, mas ele chegou de qualquer maneira.
E na verdade, o que Deus esperava de Caim era apenas uma coisa, chamado honra. Então a primícia é honra. E quando eu começo o ano debaixo de honra, eu termino o ano debaixo de honra. Então, estou aqui para te trazer essa orientação espiritual. Você vai começar um ciclo novo. Pega uma semente, uma oferta de primícia, que é a primeira semente, e coloca sobre a vida de um sacerdote. Você pode semear na vida do seu pastor, na vida de alguém que você entenda que tem uma vida com Deus. Você está entendendo? Agora, não adianta eu entregar uma primícia para alguém que não acredita nesse princípio. Agora, se você decidir entregar a sua primícia no nosso ministério, na nossa igreja, nós vamos deixar aqui a chave Pix da nossa igreja, e você fazendo a oferta de primícia, preciso que você me manda um WhatsApp para que a gente ore por você, pela tua semente, para que o ano de 2026 venha a ser um ano pleno, próspero, cheio de abundância e que você prospere muito. Nós temos visto muitos filhos espirituais de vários estados do Brasil, fora do Brasil, que depois que nós ensinamos esse princípio, a vida deles tem mudado. E nós queremos também transbordar na sua vida esse conhecimento, esse princípio. O que é a primícia? É a primeira parte. É como se você estivesse no aniversário e só de você ser convidado, você já está debaixo de uma honra muito grande. Concorda comigo? Você foi convidado para o aniversário, você já está dentro da festa. Então, isso é um motivo de honra, já está dentro da festa. Só que tem alguém que foi convidado e vai viver uma honra ainda maior. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que vai receber o primeiro pedaço do bolo. O ano está começando e a pergunta é: para quem você vai entregar o primeiro pedaço do bolo? É na padaria? É no Uber? É no posto de gasolina? É numa adega? É no boteco? É você que vai decidir. Eu posso te trazer apenas orientação para que Deus abençoe a sua vida e as tuas finanças. Então, depois que eu entendi isso, que eu entrego a minha primícia para o sacerdote e ele me abençoa, e a bênção de Deus repousa na minha casa e alcança toda a minha família, eu nunca mais deixei de fazer isso. Então, é sobre isso que eu estou falando com você. É sobre a bênção de Deus repousar sobre a sua casa, como está escrito aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E as primeiras de todas as primícias de todas as coisas, e cada obração de tudo e de toda sorte de vossa obração será do sacerdote. Eu também darei ao sacerdote as primeiras das vossas massas, para que façam a bênção repousar em minha casa. Então, eu quero declarar que a bênção do Senhor, ela vai repousar sobre a sua casa, sobre a sua família, no poder do nome de Jesus. Você que vai mandar sua primícia, a chave Pix é 12-9-8147-1981. 12-9-8147-1981 é a nossa chave Pix da Casa de Paternidade Eliú, que é a nossa igreja aqui em São José dos Campos. Que Deus abençoe você e que 2026 a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa, sobre a tua família, no poder do nome de Jesus. Deus abençoe.